Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema jurídico que, olha, cedo ou tarde, pode interessar todo mundo. Direito das sucessões aqui no Brasil. O foco hoje, as diferentes formas de testamento e também o que é um legado. A gente está se baseando num material bem detalhado, a aula 10 PDF. Nossa missão aqui é descomplicar, sabe? Entender os tipos de testamento que a nossa lei permite, desde os comuns até uns bem raros, para situações especiais. E também sacar o que é deixar um legado. Então vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Perfeito. É um tema central para quem está pensando em planejamento sucessório, né? Ou até para quem só tem curiosidade mesmo, de como a última vontade de alguém vira um documento legal respeitado. A gente vai ver as vantagens e desvantagens de cada tipo. Ótimo. Para a gente se organizar, o material já começa dividindo os testamentos em duas categorias grandes, certo? As ordinárias e as extraordinárias. Isso mesmo. Essa é a divisão principal. As ordinárias são, digamos, as preferidas pela lei para situações normais do dia a dia. São 3: o público, o cerrado e o particular. Já as extraordinárias, que são o marítimo, o aeronáutico e o militar, são para cenários bem excepcionais. E a regra geral é que elas têm um prazo, elas perdem a validade, sabe? Caducam se a situação especial acabar e a pessoa não fizer outro. Faz sentido, né? Uma solução temporária. Então vamos focar primeiro nas ordinárias, as mais comuns, começando pelo público. Ele tem essa fama de ser o mais seguro juridicamente falando, não é? Por quê? Sim, essa fama tem fundamento, viu? A chave é a participação do tabelião de notas. É um processo bem formal. A pessoa vai lá, declara a vontade para o tabelião e aí ele escreve no livro oficial do cartório, livro de notas. Depois esse texto é lido em voz alta. Para quem? Para o testador e para 2 testemunhas, que têm que ser qualificadas, claro. Todo mundo assina, a segurança vem daí, da formalidade, do controle do tabelião e do fato de ficar arquivado no cartório. Isso diminui muito o risco de perder, de fraudar. E qualquer um pode fazer? Mesmo quem não sabe ler ou escrever, por exemplo? É bem abrangente, sim. Quem é alfabetizado, óbvio, mas analfabetos também podem fazer o testamento público. Pessoas cegas também, nesse caso tem uma leitura extra feita por uma testemunha, e pessoas surdas com adaptações para garantir que entenderam tudo direitinho. E sobre o sigilo, que é importante. Apesar da existência do testamento poder ser consultada num sistema central, tipo o RCTO, sabe? O Registro Central de Testamentos Online. Ah, sei. Aquele índice nacional. Isso. Apesar disso, o conteúdo mesmo que está escrito lá fica em segredo até a pessoa falecer. Entendi. Então, no público, a troca é essa. Um pouquinho menos de segredo sobre ter um testamento, mas em troca, muito mais segurança sobre o que está escrito e a validade. E o oposto disso seria o cerrado. Aquele fechado ou místico, ele vai todo pro lado do segredo. Exatamente. O grande lance do cerrado é o sigilo absoluto sobre o conteúdo. Só quem fez sabe o que está lá. Funciona assim: a pessoa escreve o testamento, pode ser à mão, digitado ou até em outra língua, e leva esse documento já fechado, lacrado, para o tabelião. O tabelião não lê nada do que está dentro. Na frente de 2 testemunhas, ele só faz um auto de aprovação do lado de fora do envelope. Basicamente, ele diz: recebi este documento como testamento dessa pessoa hoje. Todo mundo assina esse auto. Aí o tabelião faz uma coisa curiosa. Ele costura o envelope com linha e lacra e devolve para o testador. Opa, peraí. Devolve pro testador. Não fica no cartório guardado? Isso não cria um risco gigante? Cria, sim. E esse é justamente o ponto fraco, o maior deles. Quem guarda o testamento cerrado é o próprio testador ou alguém que ele confie muito. Para valer depois da morte, ele tem que chegar para o juiz intacto, com o lacre original, a costura sem mexer, se abriram antes, se rasgou, se tem qualquer sinal de violação antes da abertura oficial pelo juiz, já era, perde a validade, mesmo que o texto lá dentro esteja perfeito. Nossa. O risco de perder, de alguém destruir sem querer ou até de propósito, é bem maior. É o preço do sigilo total, essa fragilidade. Entendi. É o pêndulo indo para outro lado mesmo. E a terceira forma comum, o particular. O material diz que é o mais simples, mas também o mais frágil. Onde está essa simplicidade e essa fragilidade? A simplicidade é que não tem tabelião envolvido. É um ato totalmente privado,
A regra é, a pessoa escreve à mão ou no computador, tanto faz, o próprio testamento. O ponto crucial aqui são as testemunhas. Precisa de 3. Elas têm que ver o testador lendo o documento e assinar junto com ele. Um detalhe, se for escrito em língua estrangeira, as testemunhas têm que entender aquela língua, claro. E a fragilidade vem de onde, então? De não ter registro e de depender dessas testemunhas depois. Exato. Primeiro, a guarda também é privada, né? Com os mesmos riscos do cerrado. Perder, estragar. Segundo e talvez mais importante, ele não vale automaticamente depois da morte. Tem que levar para o juiz confirmar. O juiz vai chamar as 3 testemunhas. Elas vão ter que dizer, sim, essa assinatura é minha. Sim, eu vi ele lendo. Sim, ele parecia de estar bem da cabeça. Se uma testemunha sumir, morrer ou disser algo diferente, a validação fica complicada. Tem até uma exceção, mas é raríssima. Em circunstâncias muito excepcionais, tipo uma calamidade que impeça de chamar a testemunha, e isso tem que estar escrito no documento. A pessoa poderia fazer sem testemunha nenhuma. Mas aí fica totalmente na mão do juiz decidir se aceita ou não. Bem arriscado. Ok. Então cobrimos as formas do dia a dia. Agora, as extraordinárias ou especiais. Marítimo, aeronáutico e militar. O material já deu o toque que não é para hora do pânico, né? Tipo, o avião caindo. Qual o objetivo real delas? Correto. Não é o ato desesperado no meio do caos. Apesar de serem para situações fora do comum, a lei ainda exige um mínimo de formalidade, inclusive testemunhas que sejam adequadas. A ideia é dar um jeito de fazer testamento para quem está numa situação específica e temporária, onde não dá para ir num cartório, por exemplo. O acesso às formas comuns fica impossível ou muito difícil. Começando pelo marítimo. Pode usar quem está a bordo de navio nacional durante uma viagem, seja no mar, rio ou lago. É feito na frente do comandante e com 2 testemunhas. Pode ser meio parecido com o público, sabe? Aí registra no diário de bordo. Ou pode ser como o cerrado. A pessoa entrega o envelope fechado para o comandante, ele só anota que recebeu e guarda para entregar no primeiro porto brasileiro. Mas atenção, não vale se o navio estiver parado num porto onde a pessoa poderia descer e procurar um tabelião, tá? E o aeronáutico? Imagino que siga a mesma lógica, só que no ar. Exatamente. Mesma estrutura, para quem está a bordo de avião, militar ou comercial, durante a viagem, feito perante alguém designado pelo comandante com 2 testemunhas, e também vai para o diário de bordo. Se for fechado, fica guardado até pousar. E por último, militar. Quem pode usar? Só soldado em combate? Não só militares. Civis que trabalham com as Forças Armadas também podem, desde que estejam em campanha ou num lugar cercado, sitiado, sabe? Ou onde as comunicações foram cortadas. Um militar também tem umas variações. Pode ser como público, feito na frente de uma autoridade militar, tipo um oficial graduado ou médico, com 2 testemunhas, ou como cerrado, autenticado por uma autoridade militar. E tem uma forma bem extrema. Qual? O nuncupativo. Nuncupativo. Que nome é esse? O que significa? É o testamento oral. Imagina alguém muito ferido em combate, sem chance de escrever, nem de chamar autoridade nenhuma. Essa pessoa fala a última vontade dela para 2 testemunhas. Essas testemunhas ficam com a obrigação de, assim que der, escrever o que ouviram e levar para a autoridade. É uma situação limite mesmo, de extrema exceção. Entendi. E para todas essas formas especiais, marítimo, aeronáutico, militar, o material destaca uma regra super importante, a tal da caducidade em 90 dias. Como funciona isso? Parece que é isso que define o caráter temporário delas, né? É fundamental pegar isso, sim. Para o marítimo, para o aeronáutico e para a maioria das formas do militar, tem uma exceçãozinha. A regra é a seguinte: se a pessoa desembarca ou se a situação de exceção acaba, por exemplo, o cerco à cidade termina, e ela volta para uma condição normal, onde poderia fazer um testamento comum, e se ela estiver capaz de fazer isso, né, mentalmente apta, ela tem 90 dias. 90 dias para ir num cartório ou fazer um particular, enfim, para fazer um novo testamento por uma das formas ordinárias.
Se ela não fizer nada nesses 90 dias, aquele testamento especial que ela fez lá atrás perde a validade. Caduca. Entendi. Mas e se a pessoa morrer dentro desses 90 dias, depois de desembarcar, por exemplo? Ah, nesse caso, o testamento especial vale. Ele vai produzir os efeitos normalmente, a caducidade só acontece se ela passar os 90 dias, estando capaz e não fizer um novo testamento ordinário. E se ela desembarcar, mas se ela tiver sofrido um acidente ou uma doença grave que a deixe incapaz de expressar a vontade? Boa pergunta. Aí o prazo de 90 dias nem começa a contar. Ele só começaria a partir do momento em que ela eventualmente recuperasse a capacidade. Se ela nunca recuperar e vier a falecer, o testamento especial também vai ser considerado válido. A exceção que eu mencionei é para o testamento militar, feito de forma parecida com o público na frente de um auditor ou alguém com função de tabelião lá no meio militar. Esse não caduca com 90 dias, ele é tratado como um testamento público comum. Mas a regra geral dos 90 dias reforça bem a ideia. São soluções de emergência. Muito claro. Agora, saindo um pouco das formas de testamento, vamos para outro conceito que o material traz: os legados. Ser legatário é a mesma coisa que ser herdeiro? Não, não é. São figuras bem diferentes, apesar de ambos receberem bens por causa da morte de alguém. O herdeiro, ele sucede a título universal. O que isso quer dizer? Ele recebe uma parte ideal do patrimônio todo, tipo 1/3, metade ou tudo. Isso inclui bens, direitos, mas também a responsabilidade pelas dívidas até o limite do que recebeu, claro. Já o legatário, ele sucede a título singular. Ele recebe um bem ou um direito específico, que o testador separou e indicou direitinho. É como se fosse um presente direcionado dentro do testamento. Exemplo, deixo meu Fusca placa tal para o fulano. O fulano é legatário só daquele Fusca. Ele não tem parte no resto, nem responde por dívidas gerais da herança, a não ser que o próprio legado seja uma dívida, mas aí é outra história. Faz todo sentido a diferença. E quem é que entrega esse bem específico para o legatário? Quem tem essa obrigação? Geralmente, o próprio testamento pode dizer qual herdeiro vai ficar com essa tarefa. Esse herdeiro é chamado de onerado. Se o testamento não fala nada, aí a responsabilidade é de todos os herdeiros legítimos, cada um na proporção da sua parte na herança. E tem uma figura interessante, o pré-legado. É quando o testador deixa um legado específico para alguém que já seria herdeiro pela lei. Essa pessoa, então, acumula as duas coisas. Recebe a parte dela como herdeira e mais aquele bem específico como legatária. E dá para alegar qualquer coisa? Tem limite? Pode ser, sei lá, uma dívida que alguém tinha com o falecido? Pode sim. O leque é bem grande. Pode ser bem material, corpóreo, né? Imóvel, móvel, joia, animal. Ou pode ser algo incorpóreo. Um crédito que ele tinha para receber de alguém, ações de uma empresa, direitos autorais. O importante é que seja algo lícito, possível e que dê para identificar, né? Que seja determinado ou pelo menos determinável. Não dá para alegar algo que está fora do comércio, tipo ar, né? O material até detalha uns tipos comuns. Tem o legado de coisa certa. Um item bem específico, tipo o apartamento X ou o quadro Y do pintor Z. A condição aqui é que essa coisa ainda seja do testador quando ele morreu. Se ele vendeu o apartamento antes, o legado não vale mais. Tem também o legado de coisa localizada, que só vale se o bem estiver onde foi indicado. Os livros que estão na minha biblioteca lá de casa. Ah, interessante essa da localização. Pois é. Outro tipo é o de coisa determinada pelo gênero. Por exemplo, deixo um cavalo para Cicrano. Não diz qual cavalo. Quem escolhe normalmente é o herdeiro, que tem que entregar o legado, e ele tem que escolher um de qualidade média. O curioso aqui é que mesmo que o falecido não tivesse nenhum cavalo na hora da morte, os herdeiros teriam que usar o dinheiro da herança para comprar um cavalo de qualidade média e entregar para o legatário. Nossa, que diferente! É, né? Tem também o legado de crédito. Aí o testador passa para o legatário o direito de cobrar uma dívida que um terceiro tinha com ele. E o contrário também existe.
o legado de quitação de dívida. É quando o testador perdoa uma dívida que o legatário tinha com ele. E um que é bem importante, o legado de alimentos. Esse serve para garantir o sustento do legatário, comida, saúde, moradia, roupa e, se precisar, educação. Se não tiver prazo definido no testamento, vale pela vida toda do legatário, mas sempre respeitando o limite do dinheiro que tem na herança, claro. Pode ser um jeito importante de cuidar de alguém a longo prazo. Uau, realmente, que mergulho completo. Então, só para recapitular os pontos principais, a gente viu os testamentos ordinários, né? O público, que é mais seguro, mas menos secreto sobre a existência, o cerrado, que é segredo total, mas tem mais risco, e o particular, mais simples, só que depende da confirmação depois. E vimos também as formas especiais, marítimo, aeronáutico, militar, para aquelas situações bem específicas e que geralmente perdem a validade depois de 90 dias que a situação acaba. E além disso, entendemos que os legados são essa ferramenta para direcionar bens ou direitos bem específicos, diferente da divisão geral da herança. Exatamente. O nosso Código Civil oferece essas ferramentas todas para quem quer planejar como os bens vão ficar depois da morte. A escolha é entre público, cerrado ou particular, e se vai incluir legados ou não, envolve pensar em várias coisas. Quanta segurança jurídica você quer? O sigilo é muito importante. Quer algo mais simples? E até os custos envolvidos, né? Entender essas diferenças é o primeiro passo para decidir bem. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Com todas essas opções na mesa, o que será que cada pessoa valoriza mais na hora de fazer um testamento? É a certeza quase total de que a vontade vai ser cumprida, mesmo que saibam que você fez um testamento, como no público? Ou é manter tudo em segredo absoluto, mesmo correndo o risco do documento sumir ou ser invalidado, como no cerrado ou até no particular? Onde cada um acha o seu ponto de equilíbrio nessa balança entre segurança e sigilo? Fica aí a reflexão para quem está pensando nesse planejamento para o futuro.